Como conhecer o livro de Apocalipse. Quero deixar com vocês aqui umas dicas como nós podemos conhecer o livro de Apocalipse. A gente vê que o Apocalipse, para muitos, ele é difícil de ser compreendido, é difícil de se entender e parece até um bicho de 7 cabeças, mas não é. Embora que o livro de Apocalipse fala de animais, fala de cabeças de animais, mas eu quero deixar um versículo para me iniciar esse comentário sobre o Apocalipse, para que você possa entender e eu possa entender, nós podemos entender melhor, amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 19 diz assim: escreve, pois, essas coisas que tem visto, as que são, as que depois dessas coisas hão de acontecer. Então, tem várias interpretações do Apocalipse. Alguns interpretam que já aconteceu as coisas do Apocalipse. Outros interpretam que vai acontecer. E outros interpretam que está acontecendo. E a gente vê que o Apocalipse, ele, para nós compreendermos e entendermos, alguma dica eu quero te dar aqui, que você, para compreender ele, você tem que ser um bom estudante da palavra de Deus. Porque o Apocalipse ele é um conjunto de coisas que foram citadas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que se concretiza agora e vai concretizar no futuro, como o versículo disse aqui. Coisas que são, coisas que eram, coisas que vão acontecer. Então não é aquilo que aconteceu, somente aquilo que aconteceu, mas aquilo que vai acontecer ainda. Então é o seguinte, o Apocalipse, você pode interpretá-lo de várias formas, de forma literária, usando as regras de hermenêutica, que é a de interpretação, que você pode interpretá-lo de livros, como Gênesis, como Zacarias. Zacarias ele vai falar dos cavalos, do preto, vermelho e tal, tal. E lá no Apocalipse também vai repetir isso aí. Você vai ver lá em Daniel também falando das semanas de Daniel, e um período o povo vai sofrer. Então o Apocalipse também diz que o povo também vai sofrer por um período. Então a gente vai juntando algumas coisas, pegando ali os símbolos do livro de Ezequiel e olhando com os símbolos do livro do Apocalipse e procurando se compreender. E a gente vê muita simbologia, que o dragão, a serpente, que é o antigo Satanás. E a gente vê as simbologias que a própria Bíblia vai explicando para nós entendermos melhor. Então, como você pode aprender e entender o Apocalipse? Para você entender e aprender o Apocalipse, você tem que buscar a direção de Deus. Em primeiro lugar, orar. Muitas pessoas são intelectos, pessoas que sabem muitas coisas, têm a mente boa, e elas pensam que ela vai entender o Apocalipse porque ela tem a mente boa, tem uma sabedoria que Deus a privilegiou. Mas não é somente isso. Você tem que ter revelação, ou seja, comunhão com a palavra, com o Espírito Santo, comunhão com Deus, para poder compreender o Apocalipse. Porque quando a pessoa lê naturalmente, ela vai ler e não vai compreender. A Bíblia diz Apocalipse, né? Capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda as minhas escrituras. Então ele tem que ouvir, tem que ler, tem que guardar. Aquele que pratica pode ter certeza que ele vai entender, vai compreender, porque ele procura praticar a palavra de Deus. Então não é qualquer um que pode entender e compreender, porque são mistérios, como Jesus mesmo disse, vão ter um comichão no ouvido. Eles ouvem, mas não compreendem, porque eles não são espirituais. Então somente os espirituais podem compreender. Somente os espirituais podem compreender não só o Apocalipse, mas os 66 livros da Bíblia. Talvez você um dia não entendeu, hoje você entende. Por quê? Porque você teve na sua mente a curiosidade de buscar a Deus e pedir direção a Deus. Então vai vindo gradativamente o Apocalipse. Então como eu vou entender o Apocalipse? Eu vou pegando ali, você vê em Gênesis, quando eu citei aqui Gênesis, né?
A gente vê o princípio da criação no Jardim do Éden. Então Jesus falou que não vai colocar nós para comer do maná e aquilo tudo mais. A gente vê no livro do Êxodo as 10 pragas que houve ali com Faraó. A gente vê no Apocalipse também os 7 selos, as 7 ilhas de Deus, as 7 trombetas, que vai falando tudo sobre aquelas pragas que houve lá, vai se retornando aqui os gafanhotos, as pragas, foi tudo se acontecendo da mesma forma. Porque Deus ele fez uma alusão lá atrás, como diz no livro de Hebreus. Deus fez uma alusão lá atrás do que foi feito lá, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele já fez uma alusão lá atrás, já arquitetou o final da história, porque ele é onisciente. Então ele tem o final da história já traçado. E ele começou lá em Gênesis, em Êxodo, foi Zacarias, Ezequiel, Joel, foi falando dos últimos tempos, né? Que o sol se converteria em sangue e tudo mais. E para nós finalizarmos isso aqui, para você compreender, Jesus, eles perguntaram como que vai ser a vinda do Filho do Homem, o fim do mundo, lá em Mateus 24, Jesus falou, vocês não sabem a estação das coisas? Como é que vocês não conhecem? Porque filho contra pai, pai contra filho, rumores de guerra, várias coisas estranhas iam acontecer. Ainda não é o fim, é o princípio das dores. Tá? É o princípio das dores. Eu sei que eu não vou entrar aqui em pós-milenismo, em pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, nem pré-tribulacionismo. Eu posso citar algumas coisas. Então eu te peço que você faça o seu comentário. Se você que nós continuamos, eu estou dando uma introdução pequena sobre o Apocalipse. Se você quer aprender mais sobre o Apocalipse, comente. Pode perguntar o que é as testemunhas, pode perguntar o que é a trombeta, pode perguntar o que é isso, aquilo outro, que a gente vai estar falando para você. Em nome de Jesus, tá? Então Deus abençoe a sua vida e coloca aí o seu link, o seu like aí, comente, compartilhe e vamos, o que você comentar aí, nós vamos responder você o que você quer saber, tá? Então um abraço, Deus abençoe.